Quando acontece um evento tão violento e tão impressionante como o que aconteceu, como aqueles jovens praticaram em Copacabana, é natural que toda a sociedade se pergunte como é que se chega nesse ponto. E como esse assunto é um assunto que eu valorizo muito, tanto a formação das pessoas como esse assunto da sexualidade, eu queria trazer um ponto de reflexão, ainda que não seja simples encerrar essa questão e que o que eu vou falar não seja compreensível a todo mundo, eu queria trazer mesmo assim. Então é o seguinte, há quanto tempo a nossa sociedade dissociou completamente, luta para continuar dissociando o sexo da sua função, seu conceito mais básico e original, que é uma relação íntima, de entrega total, uma entrega de amor verdadeiro, não qualquer relação, mas um amor que atingiu uma capacidade de maturidade tal em que se extrapola o sentimento e se firma um compromisso de vida toda. Há quanto tempo a sociedade luta contra a função natural do sexo de ser protetor e gerador de uma nova vida. Justo por isso que o mais desejável é que o sexo aconteça nesse compromisso perpétuo, por mais que se impeça quantos e quantos casos em que a vida foi mais forte e veio. Então, essa nova vida não tem nada que ela vai desejar e precisar mais do que a união dos seus pais. É claro que eu não estou com isso julgando as situações em que, infelizmente, as coisas não saem da melhor forma. Isso não encerra todos os problemas e todas as particularidades das relações humanas. Mas isso é uma orientação para o bem. O ideal era que fosse assim. A gente também não pode ficar indiferente e achar que é tudo a mesma coisa. Não, a gente tem que lutar por um bom ideal. A verdade é que a realidade do sexo nem é para todo mundo. Há alguns que são chamados a outra coisa, outros realmente não se capacitaram para tamanho compromisso com outra pessoa. Será que a gente ensina isso para os jovens? A gente fala disso abertamente? Quando ensina a sexualidade em tantas escolas, em tantos ambientes, em tantos programas de televisão? Há quanto tempo a sociedade nem toca nesses assuntos ao ensinar? E também não capacita os nossos jovens para amar, para chegar nesse nível de amor, de querer o melhor para o outro, de se esforçar pelo outro, de se sacrificar pelo bem do outro. Esse desejo tão grande de que homens e mulheres se respeitem e sejam parceiros está expresso na nossa biologia. O que um tem, falta no outro. E a relação sexual os une nesse sentido. Tirando o seu sentido e as suas funções, sobra o prazer, a vontade e os impulsos que são bons, são positivos, mas que deveriam servir a um sentido maior e não levar a gente a se tornar escravo desses impulsos e fazer qualquer coisa. Aquele sentido original para as pessoas hoje parece restrito demais, opressor. E aí a sociedade foi em busca de um tal vale-tudo, de um tal proibido proibir, de uma tal liberdade. Mas, gente, a liberdade não nos foi dada para a gente escolher qualquer. A liberdade não foi dada para a gente escolher qualquer coisa. Ela nos foi dada para que a gente escolhesse o bem. Para que diante do bem e do mal a gente pudesse ponderar e preferir o bem, o nosso bem ou o bem do outro. Às vezes, a revelia da nossa vontade. Às vezes, gerando renúncia mesmo. Os nossos sentidos, eles deveriam servir a nossa inteligência e a nossa vontade de fazer o bem. Mas isso é ensinado que é, sim, necessário dominar os nossos impulsos e direcioná-los para o bem. Quando uma pessoa diz sim ao seu cônjuge, ou quando ele diz não pelo seu cônjuge ou futuro cônjuge, isso tudo reforça a beleza de uma entrega única, total. A gente reforça o sentido do amor, da fidelidade, da possibilidade da vida. Mas a educação sexual virou realmente colocar uma barreira entre as pessoas, a falar de doenças, a pensar no tudo que a gente tem que evitar e principalmente a outra vida. Muitas e muitas gerações vivendo anos e anos com meu prazer sim, uma outra vida não. Meu prazer sim, uma outra vida não. Deus me livre um filho, Deus me livre um filho, Deus me livre me comprometer. E depois de forçar muito esse pensamento, a gente chega ao ponto da possibilidade de interromper
de tirar uma vida que já existe. Isso é ou não é também colocar a sexualidade no sentido da violência? Se eu posso, dizia a Madre Teresa de Calcutá, se a gente aceita que uma mãe o seu próprio filho no ventre, como a gente pode dizer para as outras pessoas que não se... Se a gente aceita isso, como a gente fala para as outras pessoas não serem violentas? A gente não tem que respeitar as mulheres só a partir de uma certa idade. A gente tem que proteger as nossas mulheres desde o ventre materno. E aí, une-se a isso um ambiente cultural que normalizou que as pessoas assistam os outros tendo relação o tempo todo, todos os dias, em todo e qualquer filme, em toda e qualquer série, em toda e qualquer coisa que passa na televisão. Isso tá nos videoclipes musicais, justo essa sexualidade exposta, vulgarizada, fora da intimidade do casal, fora de uma relação íntima, de entrega, de amor, mais exibida, dançada entre várias pessoas. Coisas que são populares e que talvez estejam no ambiente dos seus filhos. Vocês querem proteger seus filhos e filhas do que aconteceu? É preciso estar atento nessa vida cultural, nesses ambientes, nessas amizades. Não é possível que um ser humano que tenha tantos estímulos de uma sexualidade distorcida possa agir bem na sua sexualidade. Não tem como. A gente está numa sociedade em que os artistas dão entrevistas abrindo a sua intimidade, os seus impulsos sexuais. Se eu não tenho um jovem muito bem formado, com critérios muito bem formados, com uma educação de se educar, de se dominar, de se orientar para o bem, é óbvio que ele vai se desviar. São muitos estímulos. A forma como a sociedade motiva que as pessoas se vistam também tira a proteção de meninos e meninas. O desejo que as mulheres têm de atrair os olhares dos homens é uma coisa positiva, só que está desregulada demais, a ponto de expor muito, de termos meninas que se dão aos olhares e a imaginações que justo estão apodrecidas com tantos estímulos. Isso de maneira nenhuma quer dizer culpar a mulher pela violência que ela sofre. É sempre culpa de quem violentou. Mas a roupa também protege. E a gente está tirando toda a proteção possível, tanto das meninas quanto dos meninos, que estão sendo hiperestimulados pela forma como o lado feminino também se veste, se expõe, dança. O que aconteceu com as festas de 15 anos é uma coisa muito impressionante, de a gente ficar admirado de pais e mães permitirem que as meninas se exponham dessa maneira aos olhares das outras pessoas, que se deem dessa forma aos olhares das outras pessoas. Os homens se estimulam mais facilmente até pelo olhar. Então, se a gente está favorecendo essa estimulação o tempo todo e a gente não fala sobre isso, não fala sobre dominar os impulsos e fazer a coisa certa, não tem como, não tem chance de dar certo. É importante, então, ajudar com que os jovens saibam educar os seus sentidos para o bem, tanto a visão, quanto o ouvido, quanto isso, também a forma de se vestir. E outro ponto que é importante a gente pensar, nós, todos seres humanos, sempre queremos mais. E ou esse desejo de mais está orientado para o bem, para as coisas mais elevadas, ou ele vai estar voltado para o que é mais baixo e vai cada vez mais para baixo, vai normalizando cada vez mais o errado, principalmente se ele não tem uma noção de moral muito clara, ele vai normalizando a coisa errada, inclusive a chegar ao ponto de não se arrepender. E para melhorar a sociedade, a gente precisa ter, então, jovens capazes de amar, capazes de assumir compromissos, capazes de segurar, de dominar os seus impulsos, desde muito pequenininho, com coisas básicas, até chegar ao ponto da sexualidade. E a gente tem que ser capaz de colocar limites, treinar os olhares, a treinar o ouvido para o que é mais elevado, para o que é belo, tentar tirar do meio da podridão que parece ter tomado conta de muitos ambientes. Cada família tem um potencial enorme de transformar a sociedade. Então, como seria bom se as pessoas voltassem para o básico, tentassem repensar essa realidade da sexualidade, abraçassem de verdade a vida e pudessem dar um reset total em toda essa deformação que foi sendo feita ao longo de tantos anos, que provavelmente você, como eu, viveram durante muitos anos, e reencontrar um caminho assim muito positivo de
parceria real entre homens e mulheres, onde uns cuidam dos outros e de amor verdadeiro, né? Capacitando os nossos jovens para amar cada vez mais, para serem bons uns com os outros. Então, era um pouco isso, que como mãe, como uma pessoa que trabalha no meio da educação há muito tempo e como alguém que já pensa o assunto da sexualidade há muitos anos, eu fiquei com vontade de dividir. Espero que sirva de alguma forma.